Bom dia! Bom, Renan, olha só, bom dia. Então vamos aí para a nossa aula de modelagem ambiental, sábado pela manhã. Na realidade, deixa eu ver. Vocês são 10, está aparecendo 11 ali, Marco, porque Marco não, Renan, por causa que o professor se inseriu, tá? O professor fica aparecendo aqui, ó, nessa contabilidade, por isso que é 11 que está escrito aqui, ó. Mas, na Não, realidade, o senhor conta como 2 ali na coisa. Não, mas ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sim, 1. ali eu via 11, daí eu pensei, como o professor tá, o Marcos não tá, teriam 11 Ah, pessoas. entendi. Não, ele me desconta aqui no grupo. Feito? É porque um é a apresentação que está rodando e o outro é a minha presença. Então, por isso que conta aí como 2. Mas, na realidade, como presentes aqui, a apresentação conta. Bom, então, vamos lá para a nossa aula 17. Então, na última aula, nós tivemos aí a apresentação do Emanuel, então a gente encerrou a parte de modelagem de dispersão atmosférica, e daí ficou o material para vocês fazerem e postarem como avaliação, né, de TDA, e o professor fez o professor não, acho que foi o Renan mesmo, né, que fez uma observação sobre o material que foi disponibilizado, e o professor acabou corrigindo depois esse material. Eu acredito que eu devo ter feito alguma alteração ali que mudou, né, o sentido do resultado. Então, olha aqui, o material 23, então, que o professor postou já lá na plataforma como feedback. Se vocês olharem lá, aqui, ó, na aula 16, ó, que foi a aula passada, nós tivemos o material planilha 1, planilha 2, aqui, o 23 e 24, teve a apresentação, teve o webinário com o autor, teve a atividade TDA que vocês fizeram a postagem, e daí, ó, eu dei o feedback da aula para vocês, ó. Dentro do feedback, eu coloquei, ó, material corrigido 23, material corrigido 24, tá? Então, caso alguém não tenha corrigido aqui na sua postagem, não tem problema, tá? O importante é que vocês tenham o material certo. Então, aqui, o que aconteceu? Então, fazendo uma breve avaliação do que nós vimos na aula passada. Então, com relação à dispersão de NOx, então nós utilizamos a Refap, tá? A altura da nossa fonte, nós não inserimos dados de X e de Y, tá? Não nos interessa, mas sim a altura da fonte. Então, 47 metros, a velocidade de saída dos gases, 10 metros por segundo. O que o professor vai colocar para vocês, tá? Então, assim, se vocês olharem aqui, como é que a gente obtém? Eu coloquei direto a velocidade, tá? Mas é óbvio que nas avaliações que a gente for fazer, eu vou sacanear, eu não vou dar velocidade para vocês. Eu vou dar a vazão em metros cúbicos por segundo. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, tá? Bom, se eu dei a vazão em metros cúbicos por segundo, tá? Eu quero que vocês respondam no chat aqui. Se eu dei a vazão para vocês em metros cúbicos por segundo, como vocês fazem para achar a velocidade? Ó, se eu der a vazão em metros cúbicos por segundo, como que eu faço para achar a velocidade? Você pergunta, respondam aí no chat. Se eu tenho vazão, metros cúbicos por segundo, como é que eu posso fazer para achar a velocidade? Qual é a relação que nós temos entre vazão e velocidade? Vou dar uma dica. A gente tem que dividir por alguém. Por que a gente divide?
pela área. Muito bem, Júlia. Muito bem. Isso aí. Muito bom, Laiane. Isso mesmo. Tem que dividir pela área, tá? Então, o que que acontece? Se a gente pegar aqui, ó, vou fazer um cálculo aqui para vocês constatarem. Se eu pegar a vazão e dividir pela área, no caso, se a chaminé, como tem um diâmetro aqui, ó, é um diâmetro, ela é uma chaminé que tem uma área de uma circunferência, a área de um círculo, né? A área de um círculo. Então, vai ser D ao quadrado, né? D ao quadrado vezes π dividido por 4. Certo? Por quê? Por 4, que essa é a área de uma circunferência. Então, ó, a nossa velocidade vai ser 9,99, ou seja, 10. Ok, pessoal? Então, isso é só para nós entendermos que no dia da avaliação, o professor não vai dar para vocês a velocidade, eu vou dar para vocês a vazão. Tá? Outro dado que interessa aqui é a temperatura. A temperatura, então, da saída da chaminé e a vazão mássica dos gases, né, que é o que nos interessa para nós, porque esse é o poluente que a gente está querendo avaliar. Bom, daí nós fomos buscar os dados meteorológicos na fonte que nós discutimos lá em sala de aula, onde, né, o ideal para isso aqui, porque se vocês olharem lá, a legislação, ela fala em média anual de emissão, né? Média anual. Então, tu vai ter dias que tu vai emitir mais, vai ter dias que tu vai emitir menos, né? Mas a legislação, ela quer que tu faça uma projeção de média anual. Então, vamos supor que nem a Refap. A Refap funciona 24 horas, 365 dias do ano, né? Então, se eles fizerem uma análise da emissão às 10 horas da manhã, e o período que eles avaliaram foi das 10 horas até as 10h15, então eles vão pegar aquela concentração emitida durante esses 15 minutos, né? Vão pegar essa concentração desses 15 minutos, vão dividir por 15, daí eles vão ter a concentração por minuto, vão multiplicar por 60, né? Daí eles vão ter a concentração, a emissão, né, por hora, daí eles vão multiplicar por 24, eles vão ter emissão por dia, e daí eles vão multiplicar por 365, eles vão ter emissão no ano, e vão dividir pelo período de análise, né? Então, em tese, tu não vai fazer uma amostragem só, né, para te poder fornecer esse dado aí para o órgão ambiental, mas provavelmente tu como prestador de serviço, ou tu como contratador de serviço, tu vai fazer uma série de coletas, né? Tu vai coletar, sei lá, vai coletar uma vez por mês, ou vai coletar uma vez por trimestre, então vai fazer 4 coletas, daí tu vai ter mais ou menos dados de quatro dados, um por trimestre, pega esses 4 dados, tira uma média desses e faz uma projeção para 365 dias, né? Que daí vai ser a emissão anual. Então, é mais ou menos dentro dessa linha aí, né, que a legislação cobra. Nós simplesmente estamos fazendo o quê? A gente pegou um dado pontual e pegamos um dado pontual também, né, meteorológico. Por quê? Porque essa questão da dispersão também depende das condições climáticas, entendeu? Vamos supor que pega um dia que nem hoje. Hoje está um dia sem vento. Então, como é que se dá a dispersão num dia sem vento? É prejudicada. E num dia com muito vento? Excepcional. A dispersão vai ser excepcional. Então, por isso que tu precisa desses dados, e esses dados, então,
tu pode fazer médias das condições climáticas mensais e expor essa média aqui. Tu pode usar pegando valores de temperaturas médias, temperaturas mínimas e temperaturas máximas, né? E isso vai te dando o quê? Um enriquecimento dessas informações. E à medida que tu vai tendo diferentes direções do vento, tu vai preenchendo aqui. No caso, como a gente fez um dado pontual, que foi bem diferente do que o colega fez, né, do que o Emanuel fez, o Emanuel, então, ele fez uma avaliação durante todo o ano, né, então isso foi bem bacana. Até aqui eu não mudei a data, mas final de semana passado foi dia 23 do 5 de 2020. Então, aqui já mudou. Então, ok. Então, passamos aqui. Muito bem, daí o que acontece? No caso do dia em especial que nós avaliamos, estava com vento oeste, né? W, certo? Onde a velocidade do vento estava 5,28, né? E é uma zona urbana, né? Então, conforme essas características, se é zona rural, urbana, então tem essa possibilidade. Por quê? Porque se tu muda essas condições aqui, pessoal, olha aqui, ó, tu vai ter diferentes coeficientes, né, a serem adicionados. Aqui, ó, zona urbana, zona rural. Por quê? Isso aqui tudo o professor falou para vocês na aula passada. A zona rural, ela tem o quê? Um maior fluxo de ar em virtude de tu ter um menor número de edificações, né? Então, o ar, ele consegue, digamos assim, se deslocar mais próximo ao solo. E isso te ajuda na questão da dispersão. Agora, quando tu tem uma chaminé que fica no meio de uma área, né, urbana, essa dissipação dela acaba sendo prejudicada. Por quê? Por quê? Porque não tem condições, as correntes de ar, elas passam mais distante do solo. Então, se a tua chaminé não estiver numa altura adequada, isso não acontece. Então, todos esses cuidados foram, né, tomados, né, com relação a essas informações. Bom, então, inseriu dados de fonte, inseriu dados meteorológicos, bom, o cálculo da concentração, né, vocês nem tem que mexer nada, ele faz tudo automático, ok? Agora sim, o que nos interessa é avaliar o resultado. Então, como nós não tivemos a média dos meses, tá? Nós não tivemos as médias, então acabou que ficou assim tudo incompleto, as informações aqui, tá? Ficou tudo incompleto. Então, o que acontece aqui? Aconteceu a correção aqui que o professor comentou com vocês na aula passada. Agradeço aí. Foi tu, né, Renan, que mencionou, não foi? Eu acho que foi. Que tu disse, professor, o vento está de oeste Sim. E foi, né? Foi. Isso. Então, tu agradeço, tá? Porque daí tu falou, o vento está de oeste e só que a pluma está indo para oeste. Então, não, né? Se a gente olha aqui, vamos imaginar essa garrafa como uma chaminé. Então, o vento está vindo neste sentido aqui, ó. O vento está vindo neste sentido. Se o vento está vindo nesse sentido, a pluma vai para onde? No sentido oposto, certo? Então, sempre a direção do vento é de onde ele vem. Então, se ele está vindo do sul,
que te direciona para ele, ele vem de frente para ti, do sul. Ele vem do sul. E a pluma vai para norte, ou seja, vai no sentido contrário. E foi bem o que aconteceu aqui, né? Então, como nós tínhamos um vento vindo de oeste, nós vamos ter uma pluma de dispersão indo para leste. E uma coisa interessante aqui, que esta concentração que foi medida aqui, pessoal, ela é a concentração nos 500 metros, certo? Então, assim, isso foi uma definição. Por quê? Por que foi nos 500 metros? Porque lá no trabalho dele, digamos, ele fez a avaliação da distância que é o limite da refinaria dele, né? Digamos assim, a população da chaminé ficava em distância superior, em distância equivalente a até 500 metros. Claro, tinha populações mais distantes, mas a mais próxima estava a 500 metros da chaminé. Aqui, a gente teria que fazer o quê? Por isso que o professor, lá na nossa aula, se vocês retornarem e verem os slides da aula passada, vocês vão perceber que tem a chaminé, né? E lá na chaminé o professor pegou algumas fotos do Google Street, né? Onde mostrava que da rua a gente conseguia enxergar a chaminé. Então, a gente teria que precisar quantos metros a chaminé está da vizinhança. Isso a gente utilizando, né, o Google Maps. Então, tipo aqui, ó, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Se a gente pegar o Google Maps aqui, dentro do Google Maps tem uma ferramenta que é My Maps. Então, tu cria um mapa. Então, isso aqui é tudo free, tá? Então, por exemplo, eu vou pegar um mapa meu aqui qualquer, tá? E daí eu vou escrever aqui, ó, Refap. Ó. Daí ele vai olha, ele me mostrou Refap. Então, o que que acontece? Tá vendo aqui, ó? Ó. Se vocês observarem aqui, ó, vamos se localizar. Aqui está a sede, tá vendo? Ó? Aqui é o Ozanam. Estão conseguindo enxergar aí? Se alguém não estiver conseguindo enxergar, por favor, me avisa, tá? Mas aqui, essa aqui é a rua, tá? Essa aqui é a rua, a Ultragás, essa aqui é a Ozanam. Aí tem várias empresas aqui, tá? A Avenida da Ubra é a Farroupilha, tá vendo? Ó, deixa eu mostrar para vocês, ó. Avenida da Ubra, Farroupilha, e aqui está a Ubra, certo? A Ubra e aqui está a Refap. Essas ruas aqui, isso aqui tudo interno dentro da Refap. A chaminé deles fica mais ou menos aqui, teria que avaliar isso aí, fica mais ou menos aqui, tá? Então, o que que acontece? Tu pode pegar, por exemplo, esse medir a distância aqui, ó, e daí tu, ó, se tu sabe que a chaminé é nesse ponto, vamos supor, ó, que eu quero avaliar o impacto da chaminé na Maxiforja, tá vendo aqui, ó? Tá dando mais ou menos, ó, 462 metros. Vou pegar um exemplo, ó, deu 454 metros, então da chaminé até a Maxiforja. Daí eu posso estabelecer que isso aqui forme um raio, ó, um raio de 400. Então, para cá, ó, tá dentro da refinaria, ó, tá vendo? Ó? Os 500 metros tá dentro da refinaria. Agora, para o lado oposto, tá dentro. Está dentro já de uma zona industrial, certo? Aqui é uma zona industrial. Onde é que nós vamos ter residências? Residências a gente vai ter daqui a aqui. Aqui já começa a ter residências, ó. Em torno de 700 metros, ó. Tá vendo? Aqui já tem residência, ó. Aqui é o residencial, bababá, né? Aqui é o complexo. Então,
isso daqui tudo, eu estou olhando essa ferramenta. Depois tu pode utilizar o próprio Google, o próprio grupo, o Google Maps aqui, ó, tem a opção, que nem a gente está na mesma forma aqui, mas o Google Maps tem a opção do satélite, que é melhor. Então, por exemplo, ó, aqui, ó, tá vendo a Refap aqui, ó? Ó, então a gente está enxergando a Refap. A chaminé que nós estamos nos referindo, ela está aqui, ó, tá vendo, ó? Essa aqui é a chaminé, ó. Então, da chaminé até aqui, ó, a Maxiforja, ó, a gente mais ou menos já mediu, deu 454 metros. Então, onde é que tu já tem zona urbana? Aqui, ó, por exemplo, tá vendo? Ó? Tem tudo isso aqui é zona urbana. Então, tu pode mais ou menos precisar até esse ponto aqui, ó. Então, por exemplo, ó, tu pega de novo aqui e estabelece. Deixa eu só dar mais uma olhadinha aqui. É na segunda, que é a mais comprida. Então, mais ou menos daqui até aqui, digamos, ó, tá dando em torno de 811 metros. 811 metros. Até aqui, ó. Certo? 858. Então, vou pegar um exemplo, tá? Então, em cima disso, aqui a gente já vai estar numa zona, né? Então, no caso do trabalho que foi feito pelo Emanuel, o Emanuel, ele tinha, então, como limite 500 metros. Então, por isso que ele pegou a emissão nos 500 metros. E daí, como eu falei para vocês, a legislação, ela especifica a média mensal, né? A média mensal, né, por meses. Então, não pode ultrapassar 40 microgramas por metro cúbico. Microgramas por metro cúbico é ppb. Então, no caso do ensaio que a gente fez, não apareceu os gráficos aqui, por quê? Porque a gente teve um único dado. Né? Então, ele ficou um ponto. Né? E não ficou uma estrela. Então, a concentração ficou bem próximo do limite, pontual, né? 39. Então, isso ajudou, porque tinha bastante vento no dia, então a dispersão foi grande. Então, da mesma forma, nós fizemos o SOX, tá? E fica aí, então, a nossa revisão, o nosso feedback. Caso vocês tenham feito errado, por favor, utilizem aí o material que o professor disponibilizou para vocês, para que vocês façam, então, a respectiva correção, tá? Bem provável, tá? Bem provável que a atividade que o professor vai dar, essa atividade aí que vai ser pontuada, que o Renan questionou se vai ser difícil ou não, vai ser em cima do trabalho dessas planilhas. A gente vai fazer algumas simulações nessa situação aí, de vocês fazerem um estudo da planilha do Emanuel com relação ao Refap e com relação à zona urbana. E comparação com legislação e uma conclusão. Ou seja, vocês vão fazer um laudo a respeito, né, da refinaria, fazendo uma análise, pegando históricos de
vento, pegando históricos de dispersão possível, para uma concentração que o professor vai definir ali como um valor hipotético, né? Mas que vai servir para vocês, por exemplo, foram contratados pela Refap para fazer um laudo sobre a dispersão das plumas. Como é que vocês vão fazer? Então, a ideia é que vocês, então, reproduzam isso, e é bem provável que esse aí seja o trabalho que eu vou pedir para vocês estarem executando, tá? Bom, isso o professor ainda vai passar para vocês, tá? Mas fiquem tranquilos, esse aqui vai ser o semipresencial. Muito bem. Então, voltando lá para a nossa aula de hoje, então hoje a gente encerra, tá, pessoal, a modelagem de ambiental, ela envolve o quê? Modelagem de emissões líquidas, emissões gasosas e a modelagem. Por quê? Porque daí tu vai avaliar poluição na água, tu vai avaliar poluição no ar, e agora então a gente vai avaliar poluição no solo. Bom, para nós termos um pouco mais de fundamentação teórica, tá? Vocês podem utilizar, sim, o livro base, o livro texto aí, Introdução à Engenharia Ambiental. Lá no capítulo 9 ele fala um pouco sobre poluição de solo, tá? Então, o professor vai dar um breve resumo aqui para que vocês possam se ambientar, tá? E vocês possam, principalmente, compreender, né, sobre qual dinâmica que nós falamos quando a gente se refere a isso. Então, é importante a gente entender o que é o solo, né? Então, o solo ele é constituído por quase 50% de elementos minerais. Nós temos, sim, ar incorporado, né, no meio do solo, nós temos umidade, né, e nós vamos ter também material orgânico, tá? E isso é uma coisa muito interessante, né? Tem ar no meio do solo? Sim, tem ar no meio do solo. Por exemplo, ó, quando a gente vai fazer uma exploração de um poço, vamos pegar um poço d'água aí, que é mais comum para todos vocês. Se a gente pegar esse poço aí, esse poço d'água, só um minutinho, pessoal. Bom, então, assim, desculpa, pessoal. É importante que vocês entendam que no solo, tá, nós vamos ter, então, ar incorporado. Então, por exemplo, quando tu vai fazer a perfuração de um poço, esse poço, ele vai perfurando rocha, né, e, digamos assim, ele vai atingir o lençol, né, freático. Só que esse lençol freático, ele não é digamos assim, uma grande caverna. Na realidade, tu vai ter solo impregnado de líquido, tá? Então, aí, o líquido ali pode ser petróleo, pode ser gás, né? Por exemplo, essas reservas de gás natural que a gente, por exemplo, a gente traz da Bolívia bastante gás natural. Então, esse gás natural que vem da Bolívia é um bolsão de gás que está preso, né, no subsolo. Então, essa é a composição média, né, do solo, né? Então, aqui, como é que funciona, né, a formação do solo? Então, o solo, ele vai evoluindo, né, com o passar do tempo, e, obviamente, que, à medida que vai se depositando mais e mais material sobre ele, ele vai sofrendo, então, essa compactação. E é aquilo, né? Por exemplo, quanto mais compacto for o solo, quanto mais impermeável ele for, digamos assim, menos riscos de contaminação ele vai sofrer, né? Por isso que quando
um exemplo, né? Por isso que quando tu vais construir uma empresa, tu vai fazer uma análise, um estudo prévio, né, com relação ao possível impacto ambiental do empreendimento. Dependendo do tipo de segmento, tu tem que fazer uma certa proteção no solo, né? Por quê? Porque se tu... E quais são as proteções? Uma delas é impermeabilizar o solo, para impedir com que qualquer contaminante percole, ou seja, avance, né? Avance no solo e venha contaminar, por exemplo, o lençol freático, né? Ou venha causar qualquer, né, alteração no solo. Então, só para que depois vocês, obviamente, vão ter que ler com mais calma o capítulo 9, né? Mas, assim, o solo, ele vai ter uma série de... Ele vai ter um perfil, né? Onde ele vai desde restos vegetais, que normalmente estão nas camadas mais superiores, que seria um solo mais rico em matéria orgânica, até o solo rochoso, né? Então, quando tu vai, por exemplo, tu vai fazer a fundação de uma casa, tu vai buscar o quê? Tu vai buscar botar tuas microestacas, né? Dependendo do tipo, obviamente, do terreno, mas quando tu vai fazer a tua fundação da casa, tu vai sempre construir a sapata ou colocar, né, as tuas microestacas mais próximo do solo duro. Por quê? Porque se tu vai construir em solo mole, digamos, ou seja, com bastante ar incorporado ou umidade, o que vai acontecer? Tua obra vai trabalhar, né? Então, vocês como engenheiros já devem ter estudado isso e ter bastante noção a respeito disso, né? Que dependendo do tipo de fluido presente no solo, esse solo ele vai trabalhar mais ou menos, né? Então, qualquer edificação que tu for construir, tu vai procurar edificar sobre solo firme. Isso aí o cara não precisa nem ser engenheiro, né? A própria Bíblia traz isso, né? A questão, né, de tu construir a tua casa em cima da areia, né? Então, se tu constrói em cima da areia, é um solo que é muito rico, ele tem um bom percentual de umidade e um bom percentual de ar. O que vai acontecer? A tua construção não vai ficar estável, ela vai acabar ruindo, vai acabar desmoronando. Então, isso influencia, né? Então, por exemplo, vocês vão ser responsáveis por cargas perigosas, digamos assim, tá? E daí a empresa que vocês respondem é uma grande distribuidora de combustíveis. E o caminhão ao qual você é responsável, ele tombou lá em Osório, né? Só que ele tombou numa região que tinha bastante areia. Então, qual vai ser o tipo de avanço que esse diesel vai ter num solo arenoso, né? Ou seja, a gravidade vai estar agindo sobre ele, e esse diesel vai começar a percolar o solo. Ou seja, se demorou 10 dias para mim fazer a remediação, qual é a profundidade que eu vou ter que cavar e remover a areia, né? Ah, não, e se foi 1 hora depois eu já estou remediando, qual é a profundidade que eu tenho que cavar? Então, tudo isso entra dentro do estudo que nós vamos estar hoje fazendo, tá? Utilizando uma série de dados, né? Mas sempre correlacionando a isso. Dependendo do tipo, o conhecimento do solo é premissa básica para que a gente possa compreender. Ou diferente, o caminhão tombou dentro de um pátio todo concretado. Vou dar um exemplo, sei lá, na hora de descarregar, tombou lá, ou teve um vazamento, né? Por que todo posto de gasolina, né, ele tem todo um sistema, onde ficam as bombas, ele tem todo um sistema de canaleta,
o piso tem que ser impermeável. Por que vocês acham que tem que ser tudo isso? Em virtude disso. Porque se tu fizesse todo o abastecimento, ou chegada, o descarregamento de combustível fosse feito sobre o solo in natura, ou sobre um paralelepípedo, ou sobre um solo que não fosse impermeável, o que ia acontecer? Tu vai tendo contaminação, então, do solo, né? Então, aqui mostra, né, um pouco sobre a curva granulométrica, que tem tudo a ver, tá? A curva granulométrica tem tudo a ver com os espaços vazios. Então, tu percebe o seguinte, ó, que a areia, tu tem o quê? O diâmetro da partícula da areia é sensivelmente, ó, maior, ó. Olha só, tu tem uma granulometria maior para a areia. E isso faz com que o que ocorra? A areia, por ter partículas maiores, o grau de compactação entre elas vai ser menor, porque, ou seja, vai existir muitos mais espaços vazios entre partículas que compõem a areia, entre partículas que compõem, digamos assim, pedregulhos, né? Se tu tiver um solo arenoso, ou se tu tiver um solo todo de um solo argiloso, né? Então, à medida quanto menor for a partícula, mais compacto vai ser, ou seja, menos impermeável. Por isso que é muito comum, né, quando tu for fazer uma obra de uma empresa, né, tu sempre faz o quê? Tu prepara o solo, daí tu, dependendo do tipo de segmento, obviamente, tu coloca uma camada de brita, né, daí tu coloca uma camada de argila, né, tu coloca uma manta de polietileno, né, de alta densidade, com uma espessura boa, uma boa proteção antioxidante, acima da argila, né, todo ele soldado, obviamente, e acima desse, né, tu coloca mais uma camada de argila ou de areia, bota a brita e faz o concreto, né? Sendo que abaixo dessa camada de polietileno, tu vai fazer o quê? Tu vai ter que criar canais para te poder fazer coleta e análise de percolação no solo. Então, caso o teu concreto ele vaze, né, ou seja, ele permita a passagem de algum líquido, tu consegue fazer o recolhimento através desses pontos de coleta e análise, né, que seriam os poços de monitoramento, que isso é uma das coisas que a gente vai conversar hoje. Bom, então a permeabilidade do solo será maior quanto maior for o tamanho da partícula que o constitui. Tá? Então, isso é um dado importante. Então, qualquer situação onde vocês venham avaliar, né, para poder modelar essa dinâmica de uma poluição em solo, a característica do solo é fundamental para isso, né? Então, aqui, só para que vocês entendam, a questão do diâmetro médio de pedras, cascalhos, areias, então são informações de dados. Então, a gente percebe, agora sim, a composição dos solos, né? Então, um solo argiloso, ele tem alto percentual de argila, tá? Um solo argiloso, né? Ele vai apresentar até 60% de material silt. Claro que aqui, ó, nessa composição, 60 de silt de argila. Grande Marcos, que bom que voltou tua luz aí, cara. Show, parabéns. Então, o que acontece? Nessa composição, tu vai ter o quê? Um solo, lembrando que o silt, ó, se a gente for olhar, o silt tem uma granulometria maior. Então, qual solo que vai ter uma impermeabilidade? Isso é pergunta. Tá? Vamos abrir aqui no chat. Isso é pergunta. Qual solo vai ser menos
permeável? Um solo que tenha 100% de argila ou um solo que tenha 60% de silt e 40% de argila? Né? Então, vai ser aquele que tem 100% de argila, né? Perfeito, argiloso. Então, à medida que tu vai, digamos, incorporando silt ao teu solo, perfeito, Priscila, o teu solo ele vai ficando cada vez mais permeável, né? A tal ponto que se tu tiver, por exemplo, um solo 100% arenoso, ele é um solo extremamente poroso, né? Então, ele, por exemplo, quando na praia, vamos lembrar, na praia, muito simples, tu pega e tu quer fazer uma pocinha para uma criança ficar brincando na areia, né? Tu vai lá, tu cansa de buscar água na praia, né? Tu busca, baldinho, joga na areia, a areia absorve, aí tu vai, busca, lá, absorve. Por quê? Por causa dessa questão da porosidade da areia, né? Tu não consegue criar uma pocinha. Diferente quando tem um solo argiloso, né? Daí aqui, uma composição de um solo barrento, né? Então, ele tem em torno de 20% a 40% de argila, de 60% a 80% de silt e de 40% a 60% de areia. Obviamente que, se for 40% de argila, né? E se tiver um pouquinho de areia, por exemplo, se esse ponto for bem aqui, então tem 40, vai ter um percentual aqui, vai ter um percentual de argila, vai ter um percentual de silt, vai ter um percentual de areia. Daí tu vai avaliando, então, a composição. Já um solo siltoso vai ser um maior percentual de silt e assim por diante, tá? Bom, então, na linguagem técnica, corrente é muito comum encontrarmos as referências de solo fino ou pesado para indicar solo argiloso, solos grosseiros para solo arenoso e solos médios para solos barrentos. Nas práticas de campo, esses solos, quando úmidos, podem ser reconhecidos pelo tato. São arenosos quando áspero e pouco pegajosos, são argilosos quando a impressão é de suavidade e pegajosidade, e são siltosos quando se apresentam sedosos, né? Então, mais ou menos aí uma linguagem de campo, né, para te poder fazer uma avaliação, então, do teu tipo de solo. Então, bom, agora, tendo entendido um pouco sobre a característica do solo, vamos por os tipos de poluentes, né? Então, no solo rural, basicamente, tu vai estar buscando, né, a questão, quando tu tiver uma situação agrícola, né, da questão da fertilização, os defensivos agrícolas, né, e a própria salinização, né, por irrigação. Porque o que acontece? Muitas vezes, no âmbito rural, a irrigação ela não vai utilizar uma água de superfície, uma água de rio, né, uma água de alguma vertente, né? Normalmente, dependendo, obviamente, da região, tu vai buscar água do subsolo, tu vai buscar água rica em sais minerais. Por quê? Porque ela vai ser uma água de poço, digamos assim, de artesiano. Então, com a busca constante dessa água vai trazendo sais minerais que estão lá no subsolo. Então, tu pode ter a salinização do solo, né, por conta da irrigação. O solo urbano, então, ele vai ser rico em resíduos sólidos, né, resíduos perigosos e, principalmente, esgoto, né? Os resíduos sólidos que a gente se refere aqui é o lixo orgânico, né? É o lixo reciclável, né? Que a gente tem das diversas formas, o eletrônico, né? Que daí vai ser as pilhas, as baterias, né? E todos aqueles resíduos que a gente tem aí, as lâmpadas que a gente tem nas nossas casas e que acabam, né,
não tendo um monitoramento muito grande e acabam estando dentro muito do bom senso do cidadão, né? O que ele está fazendo, se é certo ou errado. E o esgoto, né? Que infelizmente aí agora a gente começa a ver algumas movimentações da Corsan instalando rede de esgoto, promovendo tratamento de esgoto, né? Mas acaba que boa parte, então, do esgoto, ele corre dentro da rede pluvial, e a rede pluvial ela não tem um isolamento adequado, então a gente também pode ter uma contaminação. E o solo industrial, né, que daí, dependendo do segmento, vai ter diferentes resíduos sólidos, né, vai ter resíduos perigosos, né, vai ter a questão de quando chove, essa chuva, então, lava os tanques, lava o processo, lava os resíduos perigosos ou não, e se tu não tiver uma proteção adequada no solo, tudo isso daí vai sendo, então, percolado, né? E, por último, os efluentes. E o último poluente que a gente pode caracterizar é que é a perfuração de um poço, né? Então, se tu vai fazer a perfuração de um poço, que é muito comum isso, tá, pessoal? A gente tem empresas que fazem esse tipo de prestação de serviço, eles não tomam, né, certos cuidados, né, na perfuração. Então, se tu não faz um isolamento adequado, o que acontece? Quando tu perfura um poço, tu pode contaminar um lençol freático, né? Então, tu pode, vou dar um exemplo, tá? Vamos dar um exemplo, vamos pegar na praia, né? Se tu pega ali o litoral mais ao sul, ali para Pinhal, para Cidreira, ali a Corsan começou a fazer instalação, começou a ter rede de água, não faz muito tempo, é tipo 20 anos para cá. E antes, o que a Nova Tramandaí também, né? O que acontece? Antes era tudo via perfuração de poço. E os caras tinham inúmeras empresas prestadoras de serviço. Deixa eu duplicar aqui para fazer um desenho, ficar mais claro. E daí tinha inúmeras empresas prestadoras de serviço. Daí vamos supor o seguinte, ó. Aqui estava o nosso lençol freático lá embaixo, tá? E acima desse lençol freático, né, tu vai ter aqui uma camada de um material mais compacto, né? Material mais compacto, um exemplo, né? Aqui um outro tipo de material menos compacto, né? Composição do solo em si, né? E daí tinha bem aqui em cima a, a, o, o solo, tá? O solo aqui. O que acontece, ó, pessoal? E lembrando que entre essas camadas aqui, vai tendo, obviamente, dependendo do tipo de impermeabilidade do solo, tu vai tendo formação de algumas regiões onde tu tem empoçado uma certa quantidade de água, tá? Isso não é incomum, tá? Então, eu não sei, vocês são jovens, tá? Mas provavelmente alguém já deve ter passado por uma experiência dessa de tu beber uma água e perceber que a água não está com gosto muito adequado, principalmente se tu vai visitar um sítio, se tu vai visitar alguma localidade, né? Então, o que acontece? Quando tu vai perfurar esse solo aqui, o teu objetivo é chegar nesse ponto aqui, ok? Esse é o teu objetivo. Porém, se no teu processo de
perfuração, digamos assim, se no teu processo de perfuração, tu não toma os devidos cuidados, porque, por exemplo, se tu for fazer um poço mais raso, tu vai, o que acontece? Isso é muito comum, o cara tá lá perfurando o poço, daí ele perfura, ó, encontrei uma água aqui, ó, nessa altura. Mas a qualidade dessa água não tá boa. Por quê? Principalmente no litoral, não tem esgoto. Agora eu estava vendo lá em Tramandaí começou a colocar esgoto. Então, lá é tudo com um sistema de sumidouro. Como é que funciona? Então, tu tem o banheiro, ele tem toda a tubulação, não só do banheiro, mas da cozinha também, né? Da cozinha, da lavanderia. Então, todo esse esgoto que tu produz ali, ele é direcionado para o sanitário é direcionado para uma fossa negra, e o esgoto de pia, o esgoto de lavanderia e o esgoto, que são as águas cinzas, já são diretamente direcionados para o sumidor, né? O que é o sumidor? Deixa eu fazer então. A fossa séptica, ela também vai estar enterrada. Então vamos supor que aqui é uma casa, tá? Então ele vai ter a fossa negra, né, que é um equipamento fechado, vedado. Então tu vai ter a residência aqui, né? A casa aqui, e daí dentro dessa casa vai ter lá o banheiro, vai ter a cozinha, vai ter, né, uma série de aparatos. Então, o que acontece? Do vaso, então, vem para a fossa negra. E da fossa negra, tu tem o sumidor. E o que é um sumidor? O sumidor nada mais é uma grande caixa. E filtro anaeróbio antes, professor. Oi? Fossa séptica, anaeróbico e depois sumidouro. No litoral, normalmente eles exigem os 3 passos quando não tem rede. Talvez agora tá vindo mais assim, né, Renan? Porque assim, ó, a fossa negra nada mais é do que o anaeróbico, né? O que seria usual é depois do anaeróbico, o correto, né? Depois do anaeróbico é tu ter o quê? Um filtro de brita. E depois, sim, que daí vai servir como um filtro biológico, esse filtro biológico, depois sim o sumidor. Então, dando essa linha que o Renan já comentou, tá? Pode sim, depois porque o que é a fossa negra? É o reator anaeróbico, que é onde entra, né, os resíduos sólidos e esses próprios, que é só sanitário aqui, tá? Só sanitário. E aqui tu vai ter o quê? É brita, é uma cama de brita. Abaixo, então, dessa cama de brita, tu vai ter, então, a saída de água, e essa água vem para o sumidor. Então, lavanderia, pia de banheiro, pia de cozinha, que são águas cinzas, vem direto para esse filtro, quando tem, ou vem direto para o sumidor, né? E o que vem para a fossa é só as descargas de banheiro. Bom, o que acontece? Esse sumidor aqui, ele nada mais é do que um vazio, nada mais é do que um vazio, né? Um vazio no meio do terreno, onde tu faz uma estrutura que impeça, digamos assim, né? Até alto, muito próximo, tu bota aqui uma chapa de concreto ou de pedra de arenito, mas aqui tu vai tendo o quê? Tu vai tendo, então, a liberação desses líquidos para o solo, ou seja, tu vai tendo a percolação, então, desses líquidos aqui para o solo.
E daí o que acontece? Normalmente, isso aqui está o quê? Está rico em matéria orgânica. E como tu tem no litoral, estamos dando exemplo do litoral, tu tem um solo muito arenoso, isso aqui rapidamente atinge o primeiro lençol freático, que se forma em cima do solo mais compacto, que é aquele solo, né? Que é um solo, né? Obviamente que esse primeiro lençol também tem muita contaminação de água do mar, né? Então vai ter muito material sulfuroso pelo próprio sulfato presente na água do mar. Então vai ser uma água que vai ter um cheirinho de lodo, vai ter um cheiro de esgoto, né? Que não é só dos sumidouros, mas também tem um pouco do sulfato que vem do mar, e daí tu ali vai ter bactérias que vão promover a decomposição dos sulfatos a sulfetos, que daí vai dar aquele cheiro de ovo podre. Então, quando tu está perfurando, tu chega nesse aqui. Daí o que o cara diz normalmente? Ah, não, essa água não é boa. Então, não vamos utilizar essa água. Beleza. Daí o que acontece? Se o cara continua a perfuração e não toma o cuidado para te poder fazer o isolamento, como é que tu faz esse isolamento? Colocando tubos. Ou seja, a cada metro que tu perfura, tu vai enfiando os tubos. Obviamente, tu começa com um tubo maior e vai estreitando. Mas se essa vedação não fica bem feita, tu contamina o lençol freático, que tem uma água mais pura, né? Então, é nesse sentido que a perfuração de poços, quando são feitos por empresas que não tem uma, digamos assim, uma certificação e não tem pessoas qualificadas trabalhando, a gente tem isso como um problema bem comum, né? Daí aqui eu trago uma série aí de exemplos de como é que funciona o ciclo das águas, né? Que eu acho que isso aqui vocês, né, a questão da composição da água da chuva, né? Então, aqui eu peguei exemplos, né, de diferentes localidades, que foi um material que eu achei americano. Então, tu percebe que dependendo da região, a composição da água muda, da água da chuva, certo? Com relação à composição da água da chuva em termos de distância do mar. Então, na realidade, o mar, ele vai ter uma influência muito grande nas características do ar. Ou seja, tu vai ter salinidade no ar, ou seja, que é o que nós chamamos de maresia. Então, tu percebe, ó, quanto mais próximo do mar, ó, maior o teor de salinidade. Ó, vamos ver o sódio, olha aqui, ó, a 220 metros do mar, tu tem uma salinidade aí de 18 ppm, miligramas por litro, ó, 18 ppm. A 50 quilômetros, tu tem uma concentração de 2,5, ou seja, em Osório, tu tem salinidade, né? Agora, a 450 quilômetros, né? Tu tem menos, mas tu tem, né? Então tu vê que o mar ele influencia. Olha os cloretos aqui, ó, mesma dinâmica, né? Águas salinas, então a salinidade é quando Pode voltar ali um pouquinho, fiquei com uma dúvida só, não sei se pode ajudar. Fala. No CA2, no cálcio ali, por que em 450 quilômetros é o ponto com maior índice e não mais perto e nem mais distante? Ele não vai numa crescente, ele é bem pontual, só ali é mais alto. Olha, isso daqui não tem uma explicação, tá, plausível. Pode ser semelhante ao erro que nós tivemos lá naquele material da FEPAM. Pode ser algum erro de amostragem, algum erro de análise, porque não tem uma explicação lógica para isso, mas bem observado a tua avaliação, tá? Porque tu percebe que, ó, tu tem uma decrescente e dá um pico depois, né? Dá uma descida, pode ser alguma característica da região, porque não saberia te explicar, viu, Renato? Não saberia te explicar. Bom, então, com relação à salinidade do mar, né, aqui é para a gente entender, né, os percentuais do quanto de sal tu tem na água do mar, e desses sais aqui, a composição deles é essa.
Então, para vocês entenderem que essa salinidade aqui, por exemplo, é o que vai estar presente no ar, e, obviamente, quando chove, tu vai ter, então, essa contaminação por consequência. Aqui, o que eu falei para vocês com relação às características do solo, tá? Então, vocês vão ver, o solo, olha aqui, ó, conforme os espaços vazios, esses espaços vazios ou vão ser preenchidos por ar, ou vão ser preenchidos por algum fluido, né? E daí, ó, se tu tiver um solo, por exemplo, um pouco mais resistente, né, menos permeável, ele pode, digamos assim, armazenar uma certa quantidade de água acima da zona de saturação, né? Então, lembrando que essa zona de saturação, normalmente, ela vai ser uma zona onde tu vai ter um manancial, né? Que nem a gente estava falando do mar. O mar, por exemplo, ele acaba sendo, né, um grande manancial que acaba, né, fazendo com que abaixo do nível dele tu tenha, sempre que tu tiver um solo permeável, tu tem, então, ocupação por água, né? Aqui, já quando tu tem um solo mais argiloso, né, aqui diferentes camadas, o entender por que tem certos pontos que a água sai com pressão e por que outros certos pontos a água, né, ela não tem tanta pressão. Então, é tudo uma questão de níveis, né? É tudo uma questão de vasos comunicantes, certo? Então, aqui, normalmente, tu vai ter, então, uma água perene, né, um nível freático, que é muito na linha do rio principal e dos seus afluentes, né? Tu tem um aquífero livre, daí tu vai ter uma grande camada impermeável, que é um solo argiloso, depois tu vai ter um aquífero confinado, tá? No caso, o aquífero Guarani, pegando um exemplo, ele está abaixo de algumas camadas impermeáveis e de alguns aquíferos confinados. Ele é bem profundo, né? Se eu não me engano, ele está a mais de 100 quilômetros de profundidade, né? Então, ele é bem profundo. Se alguém puder consultar aí no Google, a ver quantos quilômetros, claro que dependendo da região ele é mais profundo ainda, mas ele vai muito abaixo. E, obviamente, cada vez que a água ela passa, por exemplo, quando ela passa por uma camada impermeável, não quer dizer que ela não vai passar, ela vai passar, mas vai... 1.800 metros. 1.800 metros, então dá 1 quilômetro, quase 2 quilômetros de profundidade. Em que região é essa? Eu só pesquisei por profundidade do aquífero Guarani. Daí tá, não, tranquilo. Então, o que acontece aqui, pessoal? Porque, que nem eu falei aqui, né, Renan? Se tu, por exemplo, se tu tá mais próximo, ele tem diferentes alturas, né? Dependendo, né? Mas, então, o que acontece? Quando essa água ela vai percolando o solo, ela vai absorver sais e nutrientes e componentes dessa camada. Se ela passa para essa camada, ela vai ter uma composição. Se ela percola aqui e vem para essa, vai ter outra composição. Ou seja, a composição da água subterrânea, ela vai depender do tipo de terreno que tu tem, né? Por quê? Porque a água, ela é uma substância ávida por solubilizar material sólido. Então, quanto mais solúvel for o material, mais ele vai passar para a água. Então, aqui mostra de novo, aqui a compactação mostra que é uma boa porosidade, boa permeabilidade, um aquífero livre, uma camada impermeável, mas não quer dizer que não tenha água. Tem, só que ele é mais compacto, né? Aqui mostrando um pouco da questão dos tanques, né, sépticos, né, que foi o que nós estávamos falando. Então, dependendo da situação, tipo aqui tu tem uma situação perfeita, ó.
o tanque asséptico ele dispersa bem, a água contaminada, quando chega aqui, ela já está praticamente pura, né? E depois ainda tem toda essa filtração, todo esse tempo de decomposição anaeróbico para puxar essa água para consumo. Já esse aqui, né, dependendo da característica do solo, pegou um solo, por exemplo, impermeável, e isso acabou o quê? Contaminando, então, né, o poço que era para ser de água potável. Então, todos esses cuidados aqui, eles são característicos e fazem parte, né, dessa questão de poluição do solo. Tudo vai depender do quanto poroso é. Então, com relação às águas minerais, algumas informações aqui que não cabe a gente ficar falando, mas o que são os dados técnicos que vão ser importantes, então, para nós avaliarmos, tá? Com relação, para a modelagem, com relação ao solo. Por exemplo, é a condutividade hidráulica, ou seja, a velocidade com que o fluido, então, ele percola, né? A densidade do solo seco, para quê? Para nós sabermos o quão compacto ele é, e a questão da porosidade, tá? Isso é muito importante. E, com relação ao local, a profundidade do aquífero é importante, né? O tipo de relevo, então, se é uma região plana, se é uma região montanhosa, né? E a geologia, né? Que é a característica do solo arenoso, argiloso. Então, o professor traz aqui para vocês o Cremasco, que também é um livro que está disponível aí na biblioteca virtual, e aqui ele é um livro, tá, que ele fala de sistemas particulados e fluidomecânica, tá? Então, aqui nós vamos ter envolvido a fluidomecânica, ou seja, o estudo dinâmico de um fluido em sistemas particulados, tá? Então, nesse capítulo 10, nós temos um entendimento, tá, sobre um ponto de vista de engenharia química, tá, da percolação de fluidos em meios sólidos. Então, eu vou trabalhar com vocês 3 exemplos, tá? E o professor também disponibilizou para vocês o material 25, tá? O material 25, ele já está disponível como material 25 lá na plataforma, tá? Onde o primeiro exemplo que nós vamos trabalhar, ele nos ensina como avaliar espaços vazios. Por exemplo, eu quero saber, vou pegar um exemplo para vocês situarem. É óbvio que eu estou usando um exemplo de engenharia química que dá para nós adequarmos para o estudo de modelagem ambiental. Então, por exemplo, aqui, ó, como que eu vou fazer, tá, para saber qual é aqui? Não, esse aqui. Ó. Como que eu vou fazer para saber qual é a porosidade desse solo, como é a porosidade desse solo e como é a porosidade desse solo? Como é que eu vou fazer isso? Então, aqui, no exemplo 10.1, é apresentado uma forma de estudo de espaços vazios, tá? Que pode ser um estudo realizado, obviamente, né, pessoal? Que aqui eu estou mostrando para vocês a teoria. Eu não estou mostrando para vocês uma normatização de como se faz o ensaio. É óbvio que para isso vocês têm que seguir uma NBR, vocês têm que seguir uma normativa. Mas aqui dá uma noção de como nós podemos fazer esse tipo de análise de estudos de espaços vazios. E esse segundo exemplo, ele nos mostra de como nós podemos, então, avaliar a porosidade do solo e a porosidade das partículas. Por exemplo, quando a gente tiver uma partícula orgânica, por exemplo, uma partícula orgânica, ela, por si só, ela apresenta porosidade.
Quando nós trabalhamos também com material inorgânico, né, por exemplo, a gente pega aí os silicatos, tá? Eles também apresentam uma certa porosidade. Então, isso vai nos mostrar que muitas vezes não é só o solo que tem porosidade, mas também a partícula presente no solo. Então, aqui nós vamos ver uma técnica também que mostra como avaliar a diferença de um para o outro. E por último, tá? Nós vamos avaliar um último exemplo, que é o estudo do deslocamento do fluido no solo. Esse deslocamento ele vai estar diretamente ligado com a diferença de pressão que vai existir. Por que a diferença de pressão, pessoal? Quanto mais, digamos assim, quanto mais poroso for, menos vai ser a resistência, menor vai ser a resistência. Tendo menor resistência, tu vai ter o quê? Uma menor perda de pressão do deslocamento desse fluido, tá? Porque quando a gente... Vou te dar um exemplo. Quando a gente vai fazer uma instalação hidráulica numa casa, por exemplo, tá? Uma unidade comum de nós utilizarmos é metros de coluna da água. Por quê? Para a gente saber exatamente quantos metros essa água vai subir. E isso para nós é interessante, essa unidade. Por que essa unidade é interessante? Por exemplo, se a Corsan me fornece água na frente da minha casa, a Corsan me fornece água com uma pressão de 15 MCA. Isso quer dizer o quê? Que aquela água que está lá naquele cano, que passa na rua, debaixo da terra, ela consegue elevar essa água, com essa pressão, até uma altura de 15 metros. Isso quer dizer o quê? Bom, se a minha casa ela tem 4 metros de altura e a minha caixa d'água está a 2 metros acima da minha casa, a água que vem da rua na Corsan, ela vai conseguir abastecer a minha caixa? Vamos ver se... Oi? Sim. Sim, né? Porque então, se a gente pegou o exemplo, ó, eu tenho uma pressão na rua de 15 MCA, certo? Esses 15 MCA, então a minha casa tem 4 metros de altura. E a minha caixa está a 2 metros acima da casa. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho um total de 6 metros. Então, se vem da rua a 15, isso quer dizer o quê? Que, obviamente, tem uma série de outras perdas de carga que a gente não está levando em consideração. Mas é muito simples para atender até uma edificação. Show! Isso aí. Então, o que acontece? Tu vais abastecer, então, a tua caixa d'água e ainda com pressão, né? Uma sobra aí de aproximadamente 9 MCA de pressão. Então, essa correlação de pressão com deslocamento no solo é o que nós vamos fazer aqui. Só que o que acontece? Tu tem a pressão de uma carga de um caminhão que tomba em cima da rodovia. Qual é o tipo de solo? Bom, quantos 1000 litros foram vazados ali? Foi vazado tanto. Tem a gravidade atuando. E isso vai percolando o teu solo, certo? E aqui, então, a gente vai fazer simplesmente uma avaliação dessa variação de pressão conforme a vazão com que esse fluido é derramado sobre o solo, tá? Claro que aqui vai ser um exemplo de engenharia, mas que a gente pode fazer uma correlação com o nosso estudo de química, de modelagem ambiental. Então,
Voltando aqui. Então, as aplicações que a gente vai estar buscando são correlações com percolação do fluido em meio sólido. Tá? Então, a porosidade do leito vai depender do quê? Das características das partículas. Tá? Que nem eu falei para vocês. Se tu tiver um meio poroso, semi-sólido poroso, os interstícios são os vazios. Então, quanto mais poroso ele for, maior vai ser a vazão Q, certo? Bom, a fração de vazios vai caracterizar como porosidade do leito, certo? A operação, né, de leitos fixos, né, que dá uma série de exemplos aplicados, tá? Onde tu vai ter fluido de trabalho, o gás ou um líquido, então tu pode ter contaminação tanto por um gás quanto um líquido num sólido, né? E essa alimentação, né, pode ser, a gente pode considerar, porque daí quando a gente for fazer um estudo de solo, a gente vai ter que considerar um volume de controle. E esse volume de controle, então, normalmente a gente vai estar associando ele a uma coluna, né? Então, tu vai tirar uma porção X da terra para que tu possa, então, fazer um estudo de lixiviação. Então, por exemplo, tu quer saber se o teu resíduo sólido ele vai contaminar o solo. Tu vai fazer um estudo de lixiviação, por exemplo. Então, tu vai largar aquele teu resíduo, vai ter uma metodologia que tu vai seguir, mas tu vai ver se caindo tais solventes ou tais água ou outros materiais que tu quer avaliar, o quanto ele dissolve do material presente e o quanto isso vai contaminar o teu solo, né? Com velocidade superficial. Então, a velocidade superficial nada mais é do que a vazão volumétrica do fluido dividido pela área dessa coluna, né? E essa área, pessoal, ela vai depender da área que tu está estudando, né? E essa vazão pode ser, por exemplo, o quê? Uma vazão de chuva, ou pode ser a vazão de um derramamento, certo? A velocidade intersticial, tá, vai ser a velocidade do fluido no interior da coluna, porque aqui nós tínhamos uma vazão do fluido que vai entrar na coluna, né? Essa vazão é a vazão que está vindo. Eu estou bombeando, eu estou mandando tanto de diesel. E o que já vai levar em consideração essa área, né? E aqui a velocidade vai pegar, então, esse Q, que é menor do que esse aqui, né? E vai dividir por quem? Pela porosidade do leito. Então, maior será a velocidade quanto... Pergunta. Quando que eu vou ter, então, uma velocidade maior? Quando eu tiver uma porosidade alta ou uma porosidade baixa? Quando que a minha velocidade vai ser maior? Velocidade de percolação? Isso. A velocidade a velocidade de percolação aqui vai ser a mesma velocidade intersticial, tá? Tá, se for mais poroso, vai ter uma velocidade maior de percolação. Isso, ó, que é uma função do Q também, tá? Então, aqui, ó, porosidade elevada, né? Certo? Tu vai ter, ó, velocidade do interior da coluna irá depender da ocupação desta pela fase particulada. Fluido percolará tanto os poros das partículas quanto os interstícios entre elas, né? Então, se, ó, aqui, o Qzinho, aqui tu tem uma grande vazão, uma área, certo? Tu vai ter esse Qzinho. Esse Qzinho vai dividir, então, pela porosidade do leito, certo? E daí tu vai obter, então, a velocidade intersticial, né? Que é o quanto essa vazão vai estar, digamos, preenchendo os espaços vazios,
certo? Então, eu não quero avaliar o quanto, é diferente, a velocidade intersticial é diferente da velocidade de percolação, tá? Porque a velocidade de percolação, ela vai avaliar a chegada e a saída aqui do fluido. Aqui não, eu quero ver quanto tempo demora para o meu fluido ocupar aqueles espaços de vazios, ou seja, o quanto que ele vai contaminar aquela minha área, qual vai ser a velocidade de preenchimento dos espaços vazios. Essa que é a resposta aqui. Obviamente, quanto mais poroso ele for, mais rápido vai ser essa ocupação, certo? E a porosidade do leito, né? Que vai... uma pergunta? Pois não? Naquele teu exemplo ali, tu tem uma vazão constante, né? Mas enquanto tu não tem uma vazão constante, tipo um acidente, virou um caminhão, que a gente deu o exemplo há pouco tempo aí, como é que funciona essa vazão? Daí a gente tira, vai ter que fazer uma projeção de tempo para nós termos a vazão, entendeu? É o Marcos? Isso. Marcos, daí, por exemplo, como é que tu vai definir a vazão? Bom, o volume do caminhão tu sabe, que vai ser, vamos supor, um truque, tá? Vai ser 13 mil litros. Então, tu tem 13 metros cúbicos. Bom, eu quero saber, tu sabe que derramou esses 13 metros cúbicos. Bom, desses 13 metros cúbicos, eu quero saber, por exemplo, foram 13 metros cúbicos e eles foram absorvidos em, sei lá, 1 hora, digamos assim. Então, vai ser 13 metros cúbicos por hora. Ah, não, mas foram 13 metros cúbicos que estavam dentro do caminhão, perfeito, e esses 13 metros cúbicos, eles não foram largados tudo de uma vez só. Ele ficou vazando constantemente. Então, vamos supor, tu chegou lá no caminhão, e daí tu avaliou, bom, tem 13 metros cúbicos. Bom, daí tu transferiu o fluido do caminhão para outro, e tu percebeu que tudo isso aí demorou, sei lá, 5 horas. E daí tu percebeu que dos 13 que tinha, tá, tu conseguiu recuperar 7. Isso quer dizer que te sobrou 6 metros cúbicos. Bom, esse teu processo aí demorou 5 horas. Então, tu vai ter os 6 metros cúbicos divididos por 5. Então, tu vai ter 1,2 metros cúbicos por hora. Então, esse foi o teu quê? Qual foi a área de contaminação? Bom, a área de contaminação, daí tu vai ter que avaliar, né? Ó, foi, sei lá, foi 200 metros quadrados, foi 50 metros quadrados, foi 100 metros quadrados, foi 4 metros quadrados. Daí tu vai pegar essa vazão e vai dividir. Professor, mas foi isso aí que eu não entendi. Essa aqui é a minha dúvida, porque nesse caso aí, ele teve uma vazão durante 5 horas e terminou essa vazão depois de 5 horas. Isso, daí ela não é constante. Não, foi constante, porque daí tu vai fazer a avaliação agora, né? Foi constante durante 5 horas. E daí tu vai avaliar, daí digamos que a tua área aí seja de 2 metros quadrados, daí tu vai avaliar o teu Q. Então vai ser 1,2 dividido por 2 vai dar 0,6 metros cúbicos. Desculpa, metros cúbicos não. Vai ser 0,6 metros por segundo. Por segundo não, por hora. Essa, então, vai ser a tua velocidade, né, superficial na qual o fluido percolou o teu solo. Então, tu achou essa velocidade. E daí, para te saber o quanto, né, digamos, esse fluido, ele acabou ocupando, né, essa terra, esse solo, a gente vai aplicar isso aqui. Então, tu vai ter que avaliar qual é a porosidade qual é o E do teu solo. Bom, se eu sei o E do meu solo, né, eu tenho como... Por que tu vai fazer isso aqui? Deixa eu, talvez, trabalhar um exemplo
a mais aqui. Então, por exemplo, já estamos quase finalizando aqui, tá, pessoal? Ó, pegamos aqui, certo? Aqui está a região. Vamos dizer aqui está o caminhão que tombou. Certo? Aqui está o caminhão que tombou. Então, esse caminhãozinho que tombou aqui, tu vai ter, obviamente, vamos supor que o teu vazamento tenha tido como ó, então vamos supor que o teu vazamento ele aconteceu nesse ponto aqui, ó. Aqui está o centro do vazamento. Então, esse vazamento ele vai se deslocar nesses sentidos aqui, né? Eu botei um raio aqui para que a gente possa ter uma percepção de ele vai distribuir do meio e tudo isso vai depender do quê? Do tipo de solo. Obviamente que o combustível aqui vai ter as emissões gasosas, mas o que cai no solo já não vai evaporar tanto. Então, o que nós estamos avaliando aqui? O primeiro, a definição da área. Então, tu olha por cima o caminhão, aqui olhando de lado. Agora, se a gente for fazer uma análise por cima, vou fazer uma análise por cima, está aqui o teu caminhão, aqui está o teu... Então, aqui foi o teu ponto de vazamento, então tu vai ter toda uma distribuição desse teu combustível sobre o solo. Então, só para a gente ter uma noção. Então, estou olhando de lado. Então, olhando de lado, olhando de cima. Então, o que vai acontecer? Tu quer saber o quanto, porque aqui tu tem a ação da gravidade, ó, pessoal. A gente não pode esquecer dessa questão. Aqui nós vamos ter o quê? Então, aqui a gente vai ter a ação da gravidade, nossa ação G. Então, em cima da ação da gravidade, eu quero saber o quanto que isso aqui avançou no solo, por exemplo, tá? Então, para mim saber o quanto avançou no solo, eu preciso, então, calcular, por exemplo, o quê? Então, com o Q, ó, o Qzinho, aquele ali, ó, o Qzinho, eu vou precisar, então, da vazão. Eu vou precisar da vazão dividido pela área. No caso, a vazão foi que nem eu comentei contigo. Tu pode fazer uma projeção do quanto vazou aqui, certo?
E daí tu define mais ou menos a área de contaminação. Então, sei lá, minha área foi de 2 metros quadrados. No caso aqui, deu uma área circular, tudo vai depender. Então, eu defini o meu quê? Beleza. Agora, qual é o tipo de solo? Qual o tipo de solo? Qual sua porosidade? Bom, sabendo isso, tu consegue aplicar a velocidade, o Qzinho dividido pela porosidade, que é a velocidade com que isso avança, certo? Então, tu quer saber a velocidade com que isso avança aqui, ó, que é o quanto isso aqui vai se deslocar dentro para ocupar. Porque, digamos assim, ó, eu vou duplicar isso aqui. Na realidade, o que tu quer avaliar, Marcos, por fim, o que tu quer avaliar é o quanto... Perdão, peraí. O que tu quer avaliar em si, Marcão, é o quanto que isso daqui avançou, entendeu? Ó, digamos assim, a velocidade, né, intersticial vai te dar isso aqui, ó, o quanto que isso aqui avançou nesse sentido aqui, ó, que vai depender, então, da relação com a porosidade, ou seja, o quanto que ela ocupou esses espaços vazios, tá? Então, o primeiro Qzinho, ele vai te dizer esse avanço aí pela área, ó, o quanto que distribuiu. Agora, essa segunda velocidade é quanto tempo qual foi a velocidade que ela demorou para ocupar os espaços vazios. Eu não sei, ficou claro, Marcos? Tranquilo? Tá? Então, fazendo essa correlação, certo? Então, aqui, né, como é que tu vai avaliar a porosidade, por exemplo, desse solo? Tu vai avaliar essa porosidade por meio do quê? Do volume de vazios dividido pelo volume de vazio mais volume ocupado das partículas. Que também pode ser através do quê? Da massa das partículas dividido pelo ρ da partícula vezes o volume total do leito, né? Que tu vai ter que... Lembrando, isso aqui é uma aplicação de engenharia química que nós, como engenheiros ambientais, teremos que fazer uma correlação com a situação ao qual nós estamos vivenciando. Então, se vocês forem avaliar, pessoal, a engenharia ambiental é uma ciência nova, né? O ensino da engenharia ambiental, na realidade, foi o quê? Uma compilação de diferentes áreas da engenharia, né? Tu pega aí, por exemplo, engenharia química para soluções de lavagem de gases, engenharia química para soluções em remediação de poluição em rios, a engenharia química como solução para entender o quanto que um fluido pode contaminar um meio sólido, né? Daí a gente pega outras engenharias também, engenharias sanitária, que daí vocês também têm uma parte, que é a parte de projeto de tanques, a parte de tratamento
distribuição de água, distribuição de redes de esgoto. Então, todas esse um pouquinho de cada engenharia, um pouco de engenharia civil, né, um pouco de conhecimento de biologia, então um monte de caixinhas são compiladas para a formação de um engenheiro químico. Mas de onde é que a gente busca a base do conhecimento? A gente tem que buscar na raiz dele. Então, aqui a raiz é um estudo químico, né? Assim como a gente viu lá em tratamento de águas, né, em emissões atmosféricas, né? Então, esse exercício aqui, tá, ele vai te trazer exatamente o que nós temos aqui nesse primeiro exemplo, ok? O que vai acontecer? Eu vou passar para vocês um desafio com base nesse exercício aí. Então, por que o professor já forneceu o Excel para vocês? Para que, conforme os dados que eu passar no desafio, vocês consigam, então, manipular a planilha de Excel e consigam avançar, tá? Na realidade, aqui a gente faz, então, o estudo da porosidade. Então, a gente pega 4 amostras de massas de material e bota elas dentro de um frasco. E observa qual vai ser a ocupação dessas partículas nesse frasco. E conforme a média dessa ocupação, nós vamos ter o quê? A porosidade característica desse material nesse estudo. Que isso pode ser com base no estudo que tu pode fazer no local onde ocorreu o impacto. Agora, o tempo de resposta para determinar os espaços vazios, ou seja, como que tu pode identificar, né, a existência desses espaços vazios e também espaços vazios entre as partículas, tu pode fazer, tem muito a ver com a questão da polaridade. Então, normalmente, dependendo do tipo de combustível, por exemplo, se for um combustível, água. A água, ela tem uma grande afinidade com material inorgânico. Por quê? Porque ela é uma substância polar e o solo, ele também vai ter uma certa polaridade. Então, além da porosidade, as características químicas do solo também irão influenciar. Então, se tu tiver um solvente apolar, no caso de uma gasolina, né, que é derramada sobre o solo, o tipo de interação dessa gasolina com a terra, com os materiais, é muito menor do que se fosse um etanol, por exemplo, né? Então, tu entender qual é a característica da substância te ajuda também a entender a velocidade com que isso, né, ocorre, né? Então, aqui a gente tem também um exemplo comparativo que o professor também trabalha para vocês aqui, tá? No exemplo 10.2, ok? E, por último, o último exemplo, que ele vai falar da fluidodinâmica em fluido fixo, que vai levar em consideração o exemplo anterior, mas agora sim, avaliando como essa pressão vai oscilar usando a equação de Orgum para que a gente possa fazer essa avaliação. O professor também colocou aqui 2 cases, tá, para vocês darem uma estudada, um de um software utilizado, que é esse material aqui. Já estou finalizando aqui, tá, pessoal? Que é esse material, professor... Ah, não é esse aqui, é esse aqui. Tá, que tá... Eu botei o link, a modelagem de contaminação do solo na unidade de concentração de urânio em Caeté, Bahia. Então, como é que isso se deu? Como é que eles fizeram o estudo? Eles fizeram o uso de um software, que é a avaliação diária, que nem eu expliquei para vocês. Ó, como é que se deu o estudo da contaminação, bem bacana, ó.
bem como a gente fez os desenhinhos ali, a discussão, então um bom material para vocês darem uma lida, vou tirar conteúdo daqui para a gente fazer atividades. E também o professor tem aqui um estudo, tá, estatístico de possíveis contaminações em solo em aterro industrial. Desculpa, isso, em aterro de resíduos sólidos industriais. Então, a gente pega aqui esse aterro aqui, né, e daí tu tem os pontos de monitoramento. Esses pontos de monitoramento, então, eles servem para saber se está ou não ocorrendo contaminação do resíduo sólido no solo, né? Então, aqui é um exemplo de como é uma vala, a questão, né, de ter toda uma camada de argila, debaixo da camada de argila tem uma camada de polietileno, e debaixo de polietileno tem mais uma de argila, e depois tem a brita, né? Aqui uma outra vala aberta, aqui a visualização dos resíduos, né? Aqui os parâmetros, os estudos estatísticos, e que comprovem o quanto o resíduo contamina ou não o solo, né? Então, esse material aqui eu vou disponibilizar também para vocês. Que vai ficar aí, então, como base de como tu avaliar, né? Então, uma das formas é tu tem que, de alguma forma, então, buscar essa visualização aí, para que a gente possa, né, entender. Então, se passou da camada de proteção, opa, estamos com algum problema no nosso aterro. Bom, então... Professor, só uma dúvida, a gente tem que usar esses artigos que o senhor mostrou ou a gente pode buscar na internet que nem está listado? Ah, não, do TDA tu está falando? Isso. O TDA, em princípio, vão fazer o seguinte, ó. Vocês vão, ó, apresentação em grupo, que é aquele grupo de 5 pessoas, tá? Então, vocês vão escolher o quê? Vão pegar 2 cases de contaminação do solo. Vocês vão buscar na internet. Tá? Se quiser usar aquele ali que eu disponibilizei ali para vocês, pode usar, não tem problema. Daí vocês vão falar o quê? Uma breve descrição do caso, vocês vão apresentar os dados técnicos, qual foi o combustível, qual foi o resíduo, qual era o tipo de solo, né, qual foi a extensão da contaminação, daí, quais os impactos que isso causou, sei lá, morreu vegetação, morreu peixe, contaminou o lençol freático da região, e qual foi a remediação, o que foi feito, né, para inibir esse processo aí, tá? Bom, eu vou dar, acho que 5 minutos dá para vocês apresentarem. Então, não vai dar tempo da gente fazer slide, tá? A gente vai ter que apresentar com o próprio artigo, eu acho. Pode ser, pode ser. Mas daí, assim, o que vocês têm que fazer? Vocês postem lá para mim o artigo, então, que vocês acharam. E daí, o artigo que vocês acharam, eu vou dar a nota, daí, obviamente, um só do grupo posta o artigo, tá? E eu dou nota pela apresentação de vocês daí. Pode ser? Professor, é um case por grupo, né? Um por grupo. Então, vocês escolham aí, façam uma busca rápida, escolham aí, né? E daí o que vocês vão fazer? Aqui, tem que fazer uma postagem. Um do grupo posta o paper e podem fazer a apresentação verbal, que nem o Renan falou. Eu só preciso saber quem são os grupos, para mim poder anotar aqui. Então, inicia a nossa TDA agora, então. É tipo 5 minutos, ali pelo umas 11h35 a gente começa, então.
Então, tá ali, já feito. O grupo 1 já tinha sido definido, né? O Renan entrou no grupo 1, isso? Isso. Professor, esses artigos, eles têm que ser de uma aplicação, é isso? Tem que responder esses questionamentos ali, né? Ó, vou mostrar para ti de novo. Ó. Os questionamentos são esses, ó. Uma breve descrição do caso, quais são os dados técnicos que tem, o tipo de combustível, o tipo de solo, né? Quando foi que aconteceu, qual foi o tempo que ficou agindo esses químicos, são informações que tu vai buscar no paper. E o impacto no solo, né? O que aconteceu? Chegou o lençol freático, matou a vegetação, e, por último, o que foi feito para que esse problema não digamos, não fosse remediado, né? Qual foi a ação adotada para reverter o problema. Então, essas informações tu busca do paper daí. Como eu disse, se quiserem usar meu paper, não tem problema. Vocês estão em 5 para 5 pessoas procurarem. Então, os 5 façam busca, 5 minutos de busca, cada um procurando aí. Usem o Google Academic, usem as plataformas aí disponíveis, né? Daí, depois de 5 minutos, vocês se reúnam. Pessoal, eu achei esse paper aqui, ó. Esse aqui, acho que daí mais 5 minutos para cada um ler. E daí vocês dividam, ó, um apresenta a breve descrição do caso, o outro apresenta os dados técnicos, o outro apresenta o impacto no solo e o outro apresenta a remediação. Tudo isso aí em 5 minutinhos. Daí.